o dia tão especial que nós celebramos, lembramos a Bíblia, nós precisamos usá-las, meditarmos nelas todos os dias. Mas hoje, o segundo domingo, de dezembro, é dedicada à Bíblia, a tudo aquilo que ela representa na vida dos cristãos, tudo que ela suportou até hoje, os dias de hoje, A Bíblia ela foi, ao longo dos anos, colocada à prova, questionada sobre seus escritos, e sempre se mostrou verdadeira, a palavra de Deus revelada à criação. Então, nesse dia, nesse domingo, nós celebramos, esse instrumento que Deus deixou, a revelação de Deus através da palavra. E nós estamos aqui hoje, nesse domingo, com esse propósito, louvar a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E eu queria convidá-los para nós lermos um texto de Atos, capítulo 12, o versículo 24, é um contexto aqui do texto da jornada da igreja primitiva sendo criada, e aí nós temos Pedro ali sendo liberto, milagrosamente da prisão, depois de uma grande perseguição, depois da expansão da igreja. E no versículo 24 se destaca porque a palavra diz bem assim: depois de grandes perseguições, depois de Pedro ser liberto, depois da morte de Herodes, a igreja ser expandida, e o versículo 24 diz assim: entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e espalhar-se. Ou seja, a igreja sendo espremida, a igreja sendo perseguida, mas a palavra de Deus se expandia, e ela foi se expandindo ao longo dos anos, geograficamente, e ela veio para nosso continente, veio para o nosso país, veio para a nossa cidade, veio para a sua casa, e hoje nós temos acesso à Bíblia, hoje nós temos acesso à palavra de Deus revelada. Então, que nós possamos celebrar nessa noite e continuarmos crendo nessas verdades, que a palavra de Deus continuava crescendo e se espalhar, e ela não parou em nós, ela precisa continuar em nós. Nós transmitimos a palavra de Deus falada. Uma coisa que eu gosto muito de presentear as pessoas é com livro e com Bíblia. Então, se você sente o desejo no coração, talvez de uma pessoa que está começando na caminhada e você não sabe que presente você vai dar para essa pessoa nesse Natal, nas próximas festas aí que pode ter, presenteia com uma Bíblia. Presenteia, isso é maravilhoso, isso é a expansão do reino, isso é o reino de Deus sendo atingido através da palavra escrita, a revelação de Deus. E eu queria convidá-los para nós orarmos sobre essas palavras, orarmos sobre essa verdade. Os irmãos puderem colocar de pé para nós iniciarmos esse culto sobre essa palavra. E eu vou repetir novamente: entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar. Que nós possamos crer nessa verdade, que nós possamos sermos instrumentos para continuarmos levando a palavra de Deus a crescer continuamente. Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, por esta manhã, Pai, por tudo que o Senhor já fez por nós, ó Deus, por estarmos chegando aqui, nesse segundo domingo de dezembro, Pai, de 2025, após uma jornada muito grande nesse ano. O Senhor nos sustentou, o Senhor nos deu força, o Senhor nos avivou, o Senhor nos impulsionou a estarmos aqui, continuando, Pai, celebrando essa vida cristã, meu Pai amado, sustentados na Tua palavra. Eu oro sobre essa igreja nessa manhã, Deus, que o Senhor venha continuar falando com os Teus filhos, Pai, através de tudo que será feito aqui, através dos louvores que já foram ministrados, ó Pai, o coração dos Seus filhos irão ministrar os nossos corações, através das mensagens, ó Pai, através da palavra nesta manhã. Pai, eu oro, Pai, eu agradeço, e eu celebro esse dia, Pai, porque o Senhor tem sustentado a Tua igreja, porque o Senhor tem sustentado, Pai amado, o Teu evangelho, e tem nos impulsionado, Pai, a continuar levando essa mensagem. Eu agradeço, Pai, por tudo, entrego as nossas vidas em nome de Jesus, amém. Amém. Tu és bom, Senhor, Tu és digno, Tu és santo, Tu és desejado, Tu és bem-vindo neste lugar. Nós entregamos ao Senhor a honra, a glória, o louvor, a majestade. Nós Te adoramos, Espírito Santo de Deus. Graças Te damos nessa manhã. Somos gratos pelo Teu amor, somos gratos pela Tua misericórdia, pelo sacrifício de Jesus. Declaramos que o Senhor é bom, Deus. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Tu és santo, 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 santo. Maravilhoso Jesus.
Vamos declarar, porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia, Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você pode declarar forte isso, igreja? Porque dele. A ti, Jesus, a honra, a glória, o louvor. Porque dele, por ele. Vamos declarar juntos. Pra sempre, amém. Vamos do início mais uma vez, todos juntos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, seja honra, seja glória, para sempre, 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 sempre. Aleluia. Mais uma vez declare, porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia! Aleluia, Jesus! A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas quão insondáveis. Vamos todos juntos declarar. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Aleluia, vamos declarar a ele a glória.
Aleluia, Jesus. Seja adorado, Senhor, nessa manhã. Glória ao teu nome. Ele é exaltado entre nós. Amém? Vamos declarar nessa manhã. Tu és bom, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Seja adorado entre nós. Glória, glória ao teu nome, Jesus. Santo, 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 santo é o nome do Senhor Jesus. Vamos declarar juntos, igreja. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam o teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Vamos declarar mais uma vez. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam o teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Vamos declarar mais uma vez. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam o teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia, aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Jesus, Jesus, Jesus. Tu és digno, Senhor, digno de tudo, da honra, da glória, do louvor, da majestade. Entronizamos o teu nome neste lugar. Adoramos o teu nome, Jesus. Tu és digno de tudo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Nós te adoramos, Jesus. Separe um momento desse culto ao Senhor. Feche seus olhos onde você está. Vamos entronizar o nome de Jesus neste lugar. Talvez você veio nessa manhã com o coração com algumas tempestades, mas nós queremos lembrá-lo de quem é o Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós entregamos ao Senhor a adoração, o louvor, nós entregamos ao Senhor das nossas vidas, entregamos ao Senhor o ministério, entregamos ao Senhor tudo, porque o Senhor é digno de tudo, o Senhor é santo, o Senhor é aquele que cuida de nós em todos os momentos. Não precisamos temer, não precisamos ter medo de nada, porque o Senhor tem uma palavra liberada sobre nós, e somos filhos, e o Pai cuida do Filho, nós não precisamos temer. Obrigado, Pai, pelo teu amor, obrigado, Pai, pela tua graça. Tu és digno de tudo.
és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo, sim, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tua é a glória. Aleluia. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés, os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Vamos declarar mais uma vez. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés, os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele. Vamos juntos. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés, os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam.
digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Vamos para a igreja. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Aleluia, louvado é o nome de Jesus. Glória a Deus. Que alegria, irmãos, ouvirmos essas verdades do Senhor nessa manhã. E com esse mesmo espírito, eu queria ler com vocês um trecho da palavra do Senhor que está em 2 Coríntios capítulo 9, o versículo 10. Nesse momento nós vamos contribuir com nossos dízimos, as nossas ofertas, lembrarmos de como Deus ele tem sido bondoso e generoso conosco. E sobre essa palavra, Paulo ele escreve a essa igreja e ele fala da generosidade desses irmãos, uma generosidade que sustentou ele financeiramente nas suas necessidades, enquanto ele estava pregando a mensagem, enquanto ele estava plantando as igrejas. Então, Paulo lembra com muito carinho e com muita generosidade desses irmãos. E ele fala, ele instrui ali a respeito dessas verdades. E no versículo 10 do capítulo 9 de 2 Coríntios, ele diz, essas palavras: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos das suas justiças. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. É uma perspectiva, irmãos, muito diferente no que diz respeito a semear na palavra, a semear no reino de Deus. É aquilo que Deus ele nos entrega, Deus nos ajuda a prosperarmos tudo aquilo que nós temos, o nosso trabalho, a nossa renda, ela precisa, de alguma forma resultar em generosidade para o reino de Deus, ajudando pessoas. É muito mais do que promover o crescimento, talvez de um prédio ou de algo, é mostrar aquilo que resulte em ação de graças a Deus. Então, nessa manhã, eu queria convidá-los, a ofertar nesse momento, a dizimar, Nós temos aí o QR Code nos envelopes na cadeira, nós temos aí também os gasofilácios, se quiserem vir aqui na frente. Então, irmãos, quando vocês pensarem em ofertar na igreja, pense que vocês estão contribuindo para o reino de Deus, para a expansão do reino de Deus. E eu convido vocês, em um outro momento, meditar, se vocês puderem, na casa de vocês, entender como Paulo escreveu isso daqui, a segunda carta de Paulo, capítulo 9, o capítulo 10, vocês vão perceber como que essa generosidade era mostrada. Então, eu queria que vocês refletissem nessa manhã, enquanto vocês ofertam, nós vamos ouvir um louvor de gratidão a Deus, e Deus abençoe. Irmãos, eu queria orar também, vamos orar também nesse momento, por aquilo que vocês já fizeram, Deus, eu agradeço, Pai, por este momento de dízimos e ofertas, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos entrega, Pai, para que nós possamos, Deus, exercitar, Pai, a nossa generosidade com aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos.
Pai, eu oro sobre os corações, Pai, que estão aqui desejosos, ó Deus, e ainda não puderam, Pai, talvez ali contribuir com eles que queriam contribuir, Pai, mas eu oro por esses corações, que o Senhor venha dar oportunidade aos teus filhos, Pai, aqueles que se encontram, Deus, em dificuldade, Senhor, que talvez não consigam, Pai, exercer essa generosidade, Pai, que o Senhor os alcance, Pai. E se o Senhor os alcance, Pai, para que eles possam retribuir, Senhor. E aqueles que talvez estão em condições, ó Pai, de ajudar, que o Senhor quebrante os corações deles, ó Pai. E venha, Senhor Jesus, derramar essa generosidade, Pai, sobre o coração deles, Pai, que nós não venhamos a ter peso, Senhor, naquilo que o Senhor colocou para nós, que não seja custoso, Pai, assim como a oferta da viúva, Pai, que deu aquilo que ela tinha, Pai, não aquilo que sobrava, Deus, que nós possamos ter esse coração generoso, Pai, nós agradecemos, ó Deus, por essas palavras, ó Deus, nós entregamos, ó Deus, este momento nas Tuas mãos, e agradecemos em nome de Jesus, Pai, amém. Amém, vamos celebrar com alegria, porque Ele é bom, amém, vamos às palmas pra gente. Te adoramos, Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Vamos, eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo vamos louvar esse Deus maravilhoso, o nosso Deus, o verdadeiro Deus, amém? Em todo tempo te louvarei. Aleluia! Em todo tempo te adorarei. Mais uma vez, em todo tempo. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Vamos! Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus.
Aleluia. Irmãos, hoje, como eu já disse, né? Pode se sentar, irmãos. Obrigado. Como eu disse no início do culto, nós celebramos, né, o Dia da Bíblia hoje, né? E não sei se vocês sabem ou conhecem, nós temos um curso de teologia, né? Nós temos um curso que acontece toda quinta-feira, aqui nas dependências da igreja. É um curso que ele aborda ali toda a Bíblia, né? Desde o entender, né? Como a Bíblia surgiu, as versões, como ela foi escrita, né? É uma disciplina que nós chamamos de bibliologia, né? E aí depois nós vamos correndo todos os livros da Bíblia. Nós estudamos Pentateuco, nós estudamos os livros históricos, nós estudamos profetas menores, profetas maiores. Depois nós entramos ali estudando os evangelhos, né? E aí nós entramos estudando o livro de Atos, as cartas de Paulo, depois as cartas gerais, depois a gente vai estudar os livros escatológicos, aquilo que Deus revelou, né, através da escritura, dos eventos futuros, né, escatologia. Nós estudamos Apocalipse, estudamos o livro de Daniel, que também é classificado ali como livro escatológico. Depois nós vamos estudar sobre evangelismo e missões, que é justamente como que nós vamos ensinar essas verdades que nós aprendemos, que nós vamos ministrar. E nós também estudamos a disciplina que chama homilética, que é justamente a arte de pregar, né? Como que nós vamos transmitir essa mensagem, como que nós vamos montar um sermão, como que nós vamos falar, como que nós vamos nos portarmos diante de um público, diante de algumas pessoas. Então, essas matérias que eu te falei, é a grade do nosso curso. Esse curso ele tem uma duração de 2 anos, né? Nós estudamos toda quinta-feira, ele é aberto a toda a igreja, toda a comunidade. Nós temos alunos de outras igrejas, né? Nós temos alunos que estão talvez ainda nem inseridos no contexto da igreja, mas eles se despertam a estudar sobre a Bíblia, e nós temos uma abertura muito grande para que você conheça, né? Um pouco mais da Bíblia Sagrada. Como nós lemos aqui, né, a palavra de Deus se expandia, né, e precisava de alguém levar essa mensagem, e essa pessoa precisa estar instruída para ela ensinar as verdades da palavra de Deus. Então esse curso ele tem esse objetivo de nos capacitarmos, de nos dar ferramentas ali para nós entendermos, interpretarmos e explicarmos a palavra de Deus. E hoje, assim, um dia tão especial, onde nós celebramos também, né, a conclusão desse curso de alguns alunos, né? Nós temos esse curso rodando de forma cíclica, né? Então ele começa no início do ano, mas se você quiser entrar no meio do ano na disciplina, você pode entrar. Se você quiser entrar na próxima disciplina, e assim vai, a gente vai rodando todas as disciplinas com o aluno. Então ele é muito interessante porque ele tem essa facilidade de você, né, entrar em qualquer momento. Então as inscrições já estão abertas para o ano de 2026, nós estamos encerrando o ano de 2025, as inscrições para o ano de 2026 já estão abertas. Se você tiver interesse, quiser conhecer um pouco mais desse nosso curso, me procure, Fabrício. Nós temos a Keila também, que dá apoio a toda essa parte da secretaria do curso também, que pode fornecer informações, tudo aquilo que você tem alguma curiosidade sobre o curso. E eu já convido vocês para fevereiro de 2026, a nossa aula inaugural de 2020, do ano letivo de 2026. Então, Fabrício, eu não sei se eu vou fazer, não vou fazer a inscrição agora, eu não sei, enfim, vá lá na aula inaugural, você é convidado. Eu estou convidando toda a igreja para fevereiro de 2026, vocês participarem da primeira aula do ano letivo, uma aula totalmente aberta, e vocês vão lá conhecer nossos professores, são todos pastores, pessoas que atuam aqui na nossa igreja, são pessoas que são compromissadas com a verdade. Nós não temos esse costume de ter pessoas aventureiras, né? Nós pegamos pastores, professores que têm compromisso, né? E os alunos também, eles podem se tornar professores, por que não? Né? Você que estudou, você que se preparou em algum momento, pode também dar aula, como eu também, né? Fui aluno, coordenador e professor, e isso é gratificante. Agora eu queria convidar alguns dos irmãos, né, que estão aqui nessa manhã, né, para serem apresentados, né, como formandos ali do curso de teologia da IEB Linhares. Eu queria chamar a Ana Vera, o Deixon, o Flávio, a Jéssica, o João Vitor, o José Carlos, o Léo Reis, a Marciele, a Mariana,
a Michele, o Júnior, o Romário, a Sandra e a Valéria. São 14 irmãos valorosos que ingressaram conosco nessa jornada. Podem subir aqui, irmãos. E é uma forma de honrá-los por tudo o esforço que eles tiveram durante todos esses 2 anos. São irmãos que já servem na igreja, tá, irmãos? Se você observar aqui, muitos deles já são líderes de células, muitos deles aqui já são pessoas que atuam nos ministérios da igreja. Se você observar aqui, nós vemos irmãos que atuam no ministério dos mais diversos, Ministério Kids, os ministérios de homens, nas frentes missionárias. Nós temos irmãos que atuam nas nossas igrejas irmãs. Nós temos irmãos que atuam no ministério de louvor. Músicos, irmãos, músicos, eles precisam e é necessário que entendam de teologia. Nós temos representantes dos músicos aqui. Então nós temos toda a igreja em todas as esferas, irmãos, estudando e aprendendo da palavra do Senhor. Então eu queria que vocês, através desses 14 irmãos que estão aqui se formando em 2025, encorajá-los a não colocar limites no que diz respeito a ser ensinados da palavra de Deus, aprender de teologia. Não existe limites. Na nossa turma nós temos alunos de 14 anos, de 15 anos. Nós temos alunos sêniores, diamantes estudando teologia conosco. Nós temos todas as faixas etárias. Então, esse curso é aberto para você. Se essa chama de entender o que Paulo estava querendo falar com os irmãos lá em Coríntios, que nós lemos aqui, como que a palavra de Deus se expandiu lá em Atos, no texto que nós damos aqui, que vocês venham conosco nessa jornada para aprender da palavra do Senhor. E é algo fundamental. Mas Fabrício, eu não participo de nenhum ministério ainda, eu estou conhecendo a igreja. Irmão, você tem uma família para você ensinar a palavra de Deus. Se talvez você ainda não participa de nenhum ministério, o seu ministério é a sua família, é o seu marido, é a sua esposa, são seus filhos, seu sobrinho, a sua mãe. O que você vai aprender, você vai derramar sobre ele, sobre o seu pai. Então, todos nós temos uma missão, todos nós temos essa responsabilidade de transmitir a palavra de Deus. O curso de teologia tem esse objetivo. Eu queria convidar a Maciele para trazer um pouco do testemunho do que ela viveu nesse tempo de curso de teologia. Márcia. A paz, irmãos, bom dia. E o curso de teologia para mim, assim, foi um divisor de águas, né? Quando eu comecei, eu ainda não estava na IEB, mas foi uma coisa assim que me chamou muita atenção. Esse preparo, né, ter essas aulas aqui, os professores muito capacitados, são pastores, e eu sei que cada um tinha uma demanda aqui na quinta-feira, né, com filhos e tal, mas era tão bom estar aqui falando de Deus, ouvindo de Deus, e eu achava pouco tempo, né? No começo, será que eu vou conseguir fazer 2 anos? E depois, no fim, eu falava, nossa, só 3 horas por semana, porque era muito bom mesmo, e Deus nos visitava em cada aula, assim, né? Tinha várias aulas, assim, N aulas, né? Eu poderia citar várias, que Deus falou muito ao meu coração. Então, às vezes, eu tinha que segurar a lágrima, assim. Eu falei, cara, Deus é incrível, como Deus é bom. E nós comentávamos também, entre nós, alunos, assim, algumas coisas. Nossa, eu não sabia disso. Então, era muito real a presença de Deus. E é tão bom, gente, você entender sobre o Senhor, ouvir sobre o Senhor, né? Cada um tinha seu nível de conhecimento, então tinha perguntas muito elaboradas, comentário muito elaborado sobre a Bíblia, né? Igual o João mesmo, ele falava assim, eu falava, gente, esse menino tem que ensinar já. E tinha perguntas assim muito simples também, que as pessoas às vezes não sabiam, né? Cada um tinha seu nível de conhecimento. Então, mesmo assim, um professor sempre entregava conteúdo assim com muita maestria. Ele sempre explicava além daquilo que a pessoa estava perguntando. Se fosse uma pergunta bem simples, que a gente ficava, eu não teria coragem de fazer isso, de perguntar isso na aula. Mas ele respondia assim com muita sabedoria, inteligência, acolhia todo mundo, né, o nível de conhecimento de todo mundo. Então era muito bom. E quantas vezes assim eu ia dormir na quinta-feira assim, lembrando da voz do professor na minha cabeça. Cara, como eu nunca vi isso na Bíblia, como eu não sabia disso.
E muitas vezes também Deus já me levou a pedir perdão de coisas que eu não sabia. E às vezes a gente é negligente, né, por não conhecer a palavra. Então, e a gente acha que é só ler a Bíblia uma vez no ano e tá tudo bem. Eu achava que era isso também, que era o suficiente. Mas Deus, Ele sempre vai falando nos nossos corações. E às vezes a gente fica tentando buscar um sinal. Será que eu tenho que fazer? Mas assim como vir a um culto, a gente não precisa de um sinal, é uma coisa que a gente faz por causa da graça de Deus. Ele nos deu essa oportunidade. O curso de teologia também é assim. É bom para nós, como cristãos, se fortalecer, né? A gente ficar forte na palavra. A gente ora melhor. Comecei a orar melhor depois que eu comecei a fazer o curso. Porque eu comecei a ver que a Bíblia não é só aquilo que eu estava lendo. Eu precisava buscar mais. E o autor estava ali comigo, né? O Espírito Santo sempre ajudando. Por mais que seja cansativo e por mais que a gente tenha nossas demandas durante a semana, eu era, tipo assim, muito feliz nessas aulas. E com o Fabrício, com o pastor Leandro, sempre entregando ali muito conteúdo. Gente, era muito conteúdo. Eu ficava assim, cara, como é que consegue? São enciclopédias ambulantes, mas Deus fez muito e eu convido vocês a estar ali o ano que vem, vai na aula inaugural ali, quando começar o ano, se interesse pelas coisas de Deus. Eu creio que Deus vai fazer vocês cada vez mais fortes, assim como Ele fez com a gente. Amém. Que alegria. Então, nós celebramos pela vida de vocês. Também sou muito grato pelo tempo que nós passamos juntos e ver o crescimento de vocês, a entrega, nos anima a continuar, né, nessa missão de fazer o nome de Cristo ser conhecido através da teologia. E eu queria convidar o Gabriel para estar orando por nós nesse momento e uma provocação a vocês. Talvez você achar que Deus ele não está falando com você, talvez a sua Bíblia esteja muito tempo fechada. Amém? Gabriel.
Todos os dias, vidas são marcadas pelo desespero, pela violência, pela corrupção, pelas drogas que destroem sonhos e desintegram famílias. Nosso país sofre. Mas existe uma esperança real. Jesus nos deixou uma missão: levar o Evangelho a todo o mundo. Essa missão continua urgente, porque milhões ainda não conhecem a Jesus Cristo. Há mais de 120 anos, os Gideões Internacionais têm levado a palavra de Deus a milhões de pessoas. Homens, mulheres, jovens e crianças, em escolas, hospitais, presídios e lugares onde muitas vezes a igreja não consegue chegar. Cremos que a palavra de Deus transforma vidas e confiamos na promessa de Isaías 55:11. A minha palavra não voltará para mim vazia. Eu tive um encontro com a pessoa santa e bendita de Jesus Cristo de Nazaré, através de um exemplar como esse, semeado em minha vida, no Centro de Detenção Provisória de Osasco 2. E minha vida foi transformada, onde fui resgatado e libertado do lamaçal do pecado e do submundo da criminalidade, das drogas e da prostituição e do adultério, pelo poder da palavra de Deus. Esse exemplar fez a diferença na minha vida e mudou a minha história. No Brasil, são mais de 60 anos de ministério e milhões de novos testamentos já foram distribuídos gratuitamente. Todos os anos, milhões de pessoas recebem um exemplar da palavra. E o impacto é real. Jovens prestes a desistir encontram esperança. Criminosos se tornam novas criaturas em Cristo. Enfermos enfrentam a morte com paz no coração. Tudo isso por causa de uma semente plantada, a palavra de Deus. Mas milhões ainda esperam e a urgência é real. O Brasil precisa ser restaurado de valores, de fé, de esperança. E você pode fazer parte disso. Ore por cada pessoa que recebe a palavra. Contribua. Sua oferta ajuda a imprimir e distribuir novos testamentos. Participe. Empresários e profissionais cristãos podem se unir a este ministério. Ao apoiar este ministério, esta igreja não está apenas entregando Bíblias, está transformando histórias, restaurando famílias e levando luz onde havia escuridão. Já com 15 anos eu estava com vontade de desistir da vida. Eu me lembro que foi no ensino médio, eu estava na escola e vi dois homens chegando na sala de aula. Eles eram bem mais velhos que eu tinha 15 anos, eles deviam ter uns 50 ou mais. E eu, daquela idade, já querendo desistir da vida, senti vergonha, porque eles, com muito mais velhos do que eu, muito mais vigor, e eu, mais novo, querendo parar de estudar, querendo desistir da vida. Eu participei do encontro com Deus, que teve em 28, 29, 30 de agosto de 2005, a qual eu levei esse Novo Testamento. Ali eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Dia 20 de agosto eu batizei por causa desse livrinho. Quem me deu, eu não sei. Não lembro mais quem me deu. E também não lembro quem ofertou. Alguém ofertou e disponibilizou algum valor para que esse livro pudesse ser impresso e chegasse nas minhas mãos. E ele fez toda a diferença na minha vida. Deus te abençoe. O que você vai fazer hoje para garantir que mais pessoas tenham acesso à única verdade que pode salvá-las? Seja a resposta para esta geração. Junte-se aos Gideões Internacionais no Brasil. Leve esperança, leve a palavra. Graça e paz, irmãos. É muito bom estar aqui mais uma vez
para apresentar aquilo que Deus tem feito através dos Gideões Internacionais do Brasil, em nossa região, Linhares, Rio Bananal, Soretama, Governador Lindenberg, Vila Valério, são os lugares que nós semeamos a palavra aqui no nosso campo de Linhares. Pode ir passando. Quem pode fazer parte do ministério? Profissionais cristãos em comunhão com a igreja, indicados pelo pastor da igreja, que tem as suas empresas regularizadas, ou profissionais do agronegócio. Esses também podem fazer parte desse ministério. Pode passar? O que é que nós fazemos? Hoje, dia da Bíblia, e eu falava ainda há pouco lá no Encontro das Lideranças, sobre a palavra de Deus, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O nosso irmão já citou o texto de Atos, que a igreja, que a palavra crescia, a palavra se desenvolvia. Mas algo muito importante que eu gostaria de destacar também, no Salmo 119, versículo 11, a palavra de Deus diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E algo que deve ser desafiador para mim e para você nos nossos dias é carregar a palavra, que está meio em desuso. Parece que é antigo, parece que é arcaico, parece que é esquisito, parece que é diferente. Mas nós temos que estar atentos, porque os dias se aproximam da volta de Jesus e o celular, pasmem vocês, já estão ensaiando alterar a Bíblia que está nos aplicativos. Então fiquem atentos, porque aqui acaba a bateria, mas aqui não acaba a bateria. Então fique atento, não perca o hábito de ler a palavra, de caminhar com a palavra de Deus. Vamos juntos semear a palavra. E através dos Gideões, nós nos embasamos no texto de Isaías 55:11, que diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Vimos alguns testemunhos que mostram do que a palavra de Deus faz. Todos os testemunhos relatados até hoje, todos, no mundo, acontecem por causa da leitura da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Os textos são os mais variados, mas o Espírito Santo de Deus é o mesmo, que muda e transforma o coração a partir da leitura da palavra de Deus. Pode passar. Essa frase de Charles Chaplin, alguns dizem que outros também falaram essa frase: a vida é estranha, viemos sem nada e lutamos por tudo, e no final deixamos tudo e saímos sem nada. Salomão, em alguns textos, fala de correr atrás do vento, e tem muita gente hoje correndo atrás do vento, acumulando riqueza. A palavra de Deus também diz: acumulamos riqueza aqui onde a traça, o ladrão rouba. Mas nós às vezes esquecemos de acumular no céu, onde nada dessas coisas acontece, porque é de Deus. Então, temos que estar atentos. Coloquei o texto de João 9,4: seja luz, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. É necessário que façamos a obra daquele que nos enviou enquanto é dia, quando a noite vem, onde ninguém mais pode trabalhar. Será que temos utilizado os nossos recursos, as nossas orações, para assuntos específicos e importantes, que é a salvação de vidas? Será que estamos preocupados mesmo com aqueles que são nossos parentes, amigos, vizinhos, que ainda não conhecem Jesus? Nós temos uma população muito grande no mundo, vamos mostrar, que ainda não foi alcançada pela palavra de Deus, e eu e você temos essa responsabilidade. Pode passar? O que nós fazemos, os Gideões? Nós levamos pão para quem tem fome, esperança para o perdido, água da vida para matar a sede, consolo para os desesperados, paz para os aflitos, segurança para os desamparados. Seja luz nesse mundo de trevas. Tudo isso que fazemos está na palavra de Deus. Pode passar. Nossa missão: levar as pessoas a conhecerem Cristo como seu Senhor e Salvador. Hoje somos mais de 15 mil Gideões auxiliares, e o nosso desafio é ir
pregar o evangelho a toda criatura, para que todos conheçam o amor de Deus. Todos conheçam o amor de Deus. Nós temos, como Gideões Auxiliares, mais de 15 mil, estamos em 200 países e somos profissionais cristãos e homens de negócio. E temos esse desafio. Além das nossas atividades normais, nós levamos a preciosa semente, algo marcante e gratificante para o nosso coração. Pode passar. Aqui, foto de distribuição nas escolas, ali uma escola em Bebedouro, pode passar. E aqui uma foto bonita, dá uma segurada aí, na África. A África está no meu coração, temos alguns projetos lá e é marcante na minha vida, mas uma grande tristeza recente aconteceu, quando o pastor Matambo, pastor da Igreja Batista Missionária na cidade de Dondo, no dia 8 de agosto, início de agosto, nos convidou para falar para os alunos do primeiro turno. Eu falei, mas pode assim? Ele falou, pode, que eu vou juntar todos num lugar. E aí juntou todos os alunos, aproximadamente 700 alunos. E eu peguei o Novo Testamento, li a palavra de Deus, pude falar alguns minutos, desafiando aqueles alunos, mas uma tristeza tão grande no meu coração, sabe por quê? Não tinha Novo Testamento para eles. E o continente africano, ele é cheio de pontos falhos, porque a palavra de Deus não chega, porque faltam recursos para a impressão da palavra, para que a palavra chegue a outros lugares. Aquilo que para nós sobra, na África falta, e falta em muitos lugares. Não só na África, na Ásia e em outros lugares, que a palavra de Deus não chega. Olha a alegria dessas crianças com a chegada da palavra de Deus. A palavra de Deus também foi alegria no coração de Tom Sampaio. Ele é um líder da Jocum hoje. Ele era traficante, perigoso, e certo dia, ali no Rio Grande do Norte, Natal, na comunidade chamada Brasília Teimosa, ele estava por ali, depois de ter fumado e alguma coisa do gênero, ele viu um jovem que estava passando, acontecendo um culto, o jovem estava com a Bíblia na mão, e no bolso um Novo Testamento como esse. E ele, em tom de crítica, falou para o jovem assim, me dá uma Bíblia dessa, achando que o jovem não fosse dar. E o jovem imediatamente tirou do bolso e deu o Novo Testamento para ele. E ele pegou aquele Novo Testamento, agradeceu e saiu. E ele disse que começou a ler a Bíblia. E leu o Novo Testamento em João 5, versículo 24, que diz assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, que crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E na versão que ele lia, não entra em condenação. Ele falou, opa, é esse texto aqui para mim mesmo. E ele aceitou imediatamente, no seu coração, a palavra. Só que ele disse que foi liberto, ele tinha sido preso logo em seguida, pediu o Novo Testamento, falou alto e devolveram a Bíblia para ele, e ele disse que esse texto marcou o seu coração. Mas ele disse que saía, fazia compromisso com Deus, voltava para o crime, voltava de novo compromisso, era preso, saía, voltava, e assim por uma grande sequência. E um dia ele orou a Deus, naquela expressão maluca dele, ele disse, Deus, esse livro seu é muito doido, você é um cara legal, me tira dessa prisão. E ele, assim, Deus respondeu dessa maneira estranha. E ele foi para uma casa de recuperação, e aos poucos alguém foi trabalhando o coração dele, e chegou alguém com uma expressão muito doida também para ele, e disse, Tom, você precisa cheirar a palavra, você precisa comer a palavra, você precisa experimentar a palavra. Aí ele entendeu que ele precisava verdadeiramente de um encontro com Deus. E foi assim que Tom Sampaio, hoje líder da Jocum para a América do Sul. Jocum é uma das maiores organizações missionárias interdenominacional que nós temos no mundo, e ele é um dos grandes líderes. Um Novo Testamento que alguém entregou para ele, eu não sei quem, mudou, transformou a vida dele, transformou num grande líder, que é um grande pregador da palavra de Deus pelo mundo. Assim a palavra de Deus faz. Pode passar?
Hospitais, nós temos oportunidades também, as nossas esposas chamadas de auxiliares. No hospital, nas cabeceiras, colocamos esse exemplar e as nossas irmãs auxiliares entregam esse de cor branca para todos os profissionais da área de saúde. Por isso nós falamos que o nosso ministério é um ministério para o casal, a importância das auxiliares. Aqui, no hospital de Belo Horizonte, narrado pelo nosso irmão Elias Navarro, chegaram para distribuir a palavra de Deus, colocar na enfermaria masculina, os homens foram lá colocar um exemplar desse. E havia uma cortina, eles entregaram em vários lugares e tinha uma cortina, e aí os dos irmãos que estavam ali naquele quarto, naquela enfermaria, falaram assim: e daquele lado de lá nós podemos passar para entregar? E o irmão, a enfermeira que estava ali disse: para aqueles vocês chegaram atrasados. Para aqueles vocês chegaram atrasados. Então, queridos, nós precisamos fazer a obra do Senhor enquanto é dia, João 9,4, quando a noite vem, onde ninguém mais pode trabalhar. O tempo de Deus é hoje para falar de Jesus. Aqui nós temos desafios para 2026, até 31 de maio. Quais são os desafios? 8.840 novos testamentos para ser entregues. Já atingimos mais de 4.000. 4.000 famílias aqui na nossa região já receberam a palavra de Deus. O nosso alvo é 95.800 novos testamentos, mas eu costumo dizer, colocar aqui, que o alvo nosso é o mundo, porque acabei de citar a África, temos Ásia, temos outros lugares que a palavra de Deus não chega e eles não conhecem o amor de Deus. Por isso, não ficamos limitados aos recursos, porque quanto mais pessoas ofertando, mais Bíblias teremos impressas, mais vidas serão alcançadas para a glória de Deus. Aqui nós temos o fluxo normal daquilo que acontece. Vamos nas igrejas, falamos daquilo que Deus faz, contamos os testemunhos, falamos da importância da palavra de Deus na minha e na sua vida, no nosso coração. E a partir daí, os pastores indicam gideões, como eu já citei, e auxiliares para fazer parte conosco. A partir daí, esses irmãos que vão conosco se enfileirar, vão distribuir a palavra de Deus, colocar nas mãos daqueles que precisam conhecer Jesus, e esses irmãos, o Espírito Santo de Deus vai tocar no coração, como tocou no coração do Tom, de tantos outros irmãos, da Sonil, de tantas outras pessoas, e aí eles vão novamente para as igrejas. Por essas portas é que hão de entrar pessoas que vão receber a palavra de Deus e que o Espírito Santo de Deus vai falar ao coração pela leitura da sua palavra. Queria perguntar aqui, quem já recebeu um exemplar desse? Levanta a mão. Isso, você vai ganhar hoje então. Então nós vimos muitas pessoas que já receberam a palavra de Deus. Receberam, sabe por quê? Porque alguém foi até você levar a palavra. Pode passar? Como colaborar? Distribuindo a palavra de Deus àqueles que forem indicados, orando e contribuindo. Nós temos um QR Code. Esse QR Code, todo o recurso, nada de transporte, nossa viagem, alimentação, quando nós vamos para outras cidades, nada retirado da oferta. A oferta do irmão e a oferta da igreja, ela é totalmente direcionada para a impressão da palavra de Deus, nada para outros recursos. Pode passar. Junte-se a nós, coloquei ali, esse negócio é bênção para o casal. Então, o casal que se qualificar, tenha empresa, ou seja, um profissional cristão, registrado no seu conselho, ou um profissional do agronegócio, esse tem a oportunidade de vir com a sua esposa para fazer parte do nosso ministério. Marcos 16:15, venha distribuir a palavra de Deus conosco e ajudar a cumprir o ID de Jesus, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Pode passar. Invista na transformação de vidas. Você pode dizer, eu não me qualifico como profissional, meu negócio é um negócio informal, ou sou viúva, eu quero contribuir. Como eu faço para contribuir? Nós temos o Novo Testamento, cada Novo Testamento desse custa R$ 5,25.
e você pode fazer parte do ministério como amigo dos Gideões. E aí também toda oferta sua vai servir para impressão da palavra de Deus. Como amigo dos Gideões, você vai estar sendo informado da importância da palavra de Deus e os lugares também por onde a palavra de Deus vai estar sendo entregue. Então, a partir de 5h25, você pode estar contribuindo para a impressão da palavra de Deus, de maneira regular, mensalmente, ou numa oferta única. E aqui nós temos nossos irmãos Edivaldo e Kelly, que fazem parte aqui também, o Edivaldo e a Nilma, e podem procurar os nossos irmãos que estarão conosco aqui daqui a pouco, após o encerramento, para saber como fazer parte ou pegar um folder pequeno para ofertar a palavra de Deus. Agora saibam vocês, todo recurso é para impressão da palavra de Deus, que vai ser entregue pelos Gideões, não por você, nos lugares mais variados, seja aqui na nossa região, seja em outra parte do mundo. Saibam que o Evangelho é a nossa missão. Então, orem, contribuam e façam parte do ministério. Não deixe de orar por nós, pelos recursos, pelas nossas famílias, para que Deus mande trabalhadores para a sua seara, porque a seara do Senhor é grande. A nossa missão é o Evangelho. Não esqueça hoje, no dia da Bíblia, guardar no coração, guardar na mente e trazer nas mãos a palavra de Deus, que é preciosa, porque é a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Não deixe de orar pelos Gideões Internacionais no Brasil e faça parte dessa história conosco, para a glória de Deus. Muitas vidas serão alcançadas pela preciosa semente. Deus abençoe os irmãos. Obrigado. Amém. Pode aplaudir mesmo, né? Graças a paz, bom dia, que bom que nós estamos aqui. Mais uma vez, louvar a Deus pela vida do Gilmar, toda a equipe que está aqui com ele. Queridos, é um privilégio que Deus tem dado a esses irmãos. Poder levar literalmente a Bíblia Sagrada, eles estão investindo na vida deles. Como ele disse aqui, é um trabalho voluntário, eles pagam todas as despesas deles, nós acompanhamos, né, esse trabalho de quantos anos? 1889. 1889, na época da abolição da escravatura, tá certo? A palavra de Deus começou a ser disseminada. Então, é um trabalho lindíssimo. Se você quiser contribuir, depois no final da celebração, procura os irmãos. Aqui da igreja tem o Edivaldo, a Kelly e o Edivaldo e a Nilma também, tá? Então, assim, parabéns. Estenda as suas mãos aqui, vamos orar pela vida deles. Deixa eu chamar aqui, eu sei que vai demorar um pouquinho, mas é importante reconhecer, honrar a equipe aqui para vir cá, né? Sim, Baltazar e Ronaldo, se quiserem vir aqui vocês vão inaugurar a escada, viu, que prepararam para hoje à noite, para o espetáculo de Natal, está sendo para o espetáculo aqui dos Gideões, hein? Gente, bom dia, paz do Senhor. Eu falei que não está no script, mas o Senhor me incomodou e eu tenho 50 segundos, então vamos lá. Tem 15 anos que nós estamos nesse ministério. O Senhor nos escolheu e o pastor nos enviou. E desde então, eu não deixo de levar a palavra aonde eu vou. Eu vou nos hospitais, eu vou nas clínicas, mas eu também estou na loja. Eu também vou numa farmácia, eu também vou no supermercado e as portas estão abertas. Porque aqui para nós, as portas estão abertas, então nós temos que aproveitar essa oportunidade. Faça você também. Venha conosco. Amém? Essa 45 segundos deu conta do recado. Parabéns, né? Estenda as suas mãos aqui para frente. Pai, com gratidão no coração, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, por esta manhã, por esse dia, quando celebramos o dia da Bíblia. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio de vivermos em uma nação onde a palavra do Senhor é lida livremente,
Obrigado, ó Deus, pela vida de homens e mulheres aqui como os teus filhos, que não têm medido esforços para tornar essa leitura, ó Deus, alcançando os corações, chegando em lugares, ó Deus, tão distantes, e quantos testemunhos que eles já ouviram e que nós ouvimos, de vidas que foram, que estão sendo e que serão transformadas pelo poder da palavra. Que haja em nós, ó Deus, um desejo de não apenas ler, meditar, mas praticar a leitura da palavra de Deus. Eu oro, ó Deus, para que portas sejam abertas, que só possa levantar mais Gideões, que só possa, ó Pai, levantar, ó Deus, homens e mulheres comprometidos com esta causa, que queiram ofertar, abençoar, para que o Teu nome, ó Deus, seja mais e mais conhecido. E dessa forma nós temos um país abençoado pelo Senhor. Ser com os teus filhos, com a família, que a bênção do Senhor continue sobre eles, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode aplaudir o Senhor mais uma vez aí. Obrigado, parabéns mesmo. Amém, amém, queridos. Nós estamos nos preparando para o final da semana que vem, o espetáculo de Natal, e eu quero apenas pedir a você o seguinte: chegue um pouco mais cedo, tá? Nós estamos assim praticamente quase com as inscrições encerradas, mas não tem como o pastor não abrir mais inscrições. Eu só tenho que ver lá qual horário que tem menos gente, mas nós já estamos aí com mais de 1.000 pessoas em cada sessão, tá? Então, chegue um pouco mais cedo, na hora de sair, liberar logo para quem vai vir na sessão seguinte. Nós teremos check-in, então vai ter uma equipe lá fora, então a gente precisa muito dessa compreensão de vocês. Fabrício está aí? Vai chegando, Fabrício, senão o pastor não para não, né? Então a gente precisa ter essa organização, tá ok, queridos? Outra coisa, nós teremos ali um pessoal vendendo alimentos ali na frente. Como a entrada é 1 quilo ou 2, não sei se é 1 ou 2 de alimento, você, se não quiser trazer de casa, você pode comprar com o pessoal que estará vendendo ali na porta da igreja. Aí você não precisa estar andando com alimento, mas quem quer trazer de casa, tá bom? Ou você pode fazer o Pix também lá para o ICEF, que aí eles compram o material. Vamos então receber a palavra do Senhor. O Fabrício estará aqui trazendo nesse dia da Bíblia. É isso? Todo ano está sendo você, dia da Bíblia? Não, né? Amém, né? Que Deus abençoe, tá? Que Deus o use aí com graça e sabedoria. Amém, irmãos. Que alegria estarmos aqui para compartilhar aquilo que Deus ministrou aos nossos corações sobre o texto que já foi lido. Inicialmente, eu queria compartilhar com vocês novamente, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, é um texto que está como tema, né, do ano de 2026, da Sociedade Bíblica do Brasil, que é o texto onde nós temos esse tema de Bíblia, Igreja e Missão. Então, esse versículo ele tem essa temática, né? Bíblia, Igreja e Missão. Como nós acabamos de ouvir aqui, né? O Evangelho é a missão, né, de Deus para nós. E o texto, mesmo assentados, irmãos, ele diz assim, né? Atos capítulo 12, o versículo 24, né? Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e espalhar-se. E aí a gente se pergunta, né, como que essa palavra se espalhava? O que motivava ali essa transformação, essas verdades? Como que esse evangelho ele se espalhava? E a gente, nesse dia da Bíblia, nós reverenciamos a palavra de Deus e não apenas o livro, né, por ser o livro, né, nós não mistificamos, né, o livro, nós reverenciamos o que Deus revela através desses escritos. Então é algo que a gente tem esse poder, né, de sermos transformados por essa palavra.
E o texto que a gente leu é algo que vem mostrando, né, o crescimento da igreja após as perseguições. E essas perseguições, elas vieram, né, como um propulsor ali para impulsionar o crescimento da palavra de Deus. E a gente vê a Bíblia em alguns textos. Eu volto aqui no livro de Atos, no mesmo livro de Atos, no versículo 6, o capítulo 6 e o versículo 7, novamente, né? O texto diz assim: assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Então a gente vê que na igreja de Atos existia uma expansão muito grande do número de irmãos que ouviam a mensagem e aqueles que se convertiam, e a palavra de Deus ia crescendo cada vez mais. E aqui eu trago uma outra referência, Atos capítulo 19, versículo 20. O texto sagrado diz assim, ó: dessa maneira a palavra de Deus muito se difundia e fortalecia. Então a gente tem aqui Paulo agora, em Atos 19, dentro do contexto da plantação de igreja na cidade de Éfeso, e ele mantinha ali, né, essa missão de pregar a palavra de Deus, e novamente a gente vê que, dessa maneira, a palavra de Deus muito se difundia e fortalecia. Então, irmãos, quando nós observamos isso aqui, a gente vê que o crescimento da palavra de Deus, a expansão do reino de Deus, vai muito mais além do que estratégias, do que o marketing, do que as forças humanas. É o poder de Deus que faz com que a palavra cresça, a palavra se espalhe, a palavra alcance os corações. E nós vimos aqui, né, o testemunho dos Gideões, algo que é notório, né, que eles contribuem, né, através da entrega dessas porções da palavra de Deus, para que as pessoas venham ser transformadas pelo poder da palavra, pela leitura da palavra. E isso é algo que precisa estar no nosso coração, precisa ser vivido em nós, né? Essa busca por entender e compreender, e através desse entendimento, dessa compreensão, o reino vai se expandindo, o reino vai crescendo. E aí a gente vê que a palavra de Deus é o quê? É uma semente que cresce. É uma semente que vai sendo germinada ali, e ela vai crescendo, e ela vai se desenvolvendo. Você vê que quantas, né, se a gente for buscar testemunhos, né, dos mais diversos, de 30 anos atrás, de 50 anos atrás, de famílias, né, que tiveram um membro ali, né, tocado pela palavra de Deus, que foi ali evangelizado por alguém, e aquela mensagem, a palavra de Deus foi semeada no coração daquela pessoa, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, há 50 anos atrás. E aquela semente que foi germinada ali, talvez, nos nossos avós, nos nossos bisavós, ela foi germinando e ela foi alcançando as gerações, e isso fez com que fosse crescendo cada vez mais. O que é descrito aqui em Atos, nesses 3 versículos, é justamente isso, né? Essa semente que ela cresce no coração ali, né? Através da entrega, através de ouvir a mensagem, através de ler a mensagem, essa semente ela vai sendo germinada e ela vai dando frutos, e ela vai crescendo cada vez mais e vai se expandindo e vai se multiplicando. Isso é algo muito poderoso, e nesse dia da Bíblia, né, nos chama a cultivar mais do que a leitura ritual. Trata-se de permitir que a palavra de Deus aprofunde raízes, né, gere fé e transborde em vida. Então o chamamento, né, para nós refletirmos nesta manhã, nesse dia que nós, né, celebramos o dia da Bíblia, nesse dia que nós lembramos daquilo que nós vivemos durante o ano, é esse chamamento, né, que nós possamos nos aprofundarmos, irmãos,
nas raízes, nos aprofundarmos na palavra de Deus, para que nós possamos estar alicerçados nessas verdades, e que através desse alicerce, através desse fortalecimento, nós possamos alcançar. E isso é um dos pilares, né? A Bíblia, ela é o motor que impulsiona, né? Que gera força para que o reino de Deus seja expandido. E quando eu falo a Bíblia, irmão, eu volto novamente, eu não estou mistificando o livro, é a palavra de Deus revelada através desse livro. Porque às vezes a gente tem, por que eu estou voltando nesse ponto? Porque às vezes a gente tem a Bíblia apenas como um símbolo físico, né? E às vezes a gente deixa aberto, né, em alguns versículos ali, né? E nós nos apegamos àquilo ali, né? E dizemos, estamos protegidos porque nós temos a Bíblia aberta em um determinado salmo. Mas a gente observa que, em muitas vezes, o livro está aberto, as páginas estão amarelas de ficarem expostas ali, e nós temos aquilo como um símbolo, só que as outras páginas estão coladas, estão novinhas, porque a Bíblia ela se tornou um símbolo apenas visível. A pessoa, ela não adquiriu o hábito de ler as outras páginas, de folhear a Bíblia. Então, a Bíblia ela não é simplesmente um símbolo, ela é a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada, ela penetra ali nas juntas e medulas, como o escritor aos Hebreus fala. Então, ela tem esse poder de discernir. Então, nós precisamos ter esse contato, não apenas como um símbolo, de uma representação, mas que nós possamos viver essas verdades diariamente, irmãos, na nossa leitura, no nosso devocional. Isso é algo que precisa estar dentro da gente. A gente vê que a igreja é esse ambiente, né? Esse ambiente onde a gente consegue ver ela crescer, né? Quando a palavra cresce dentro de nós, ela se multiplica fora de nós. Nós temos ela dentro da gente, ela frutifica e ela floresce, né? Fora de nós. Vidas são alcançadas, vidas são transformadas através, os discípulos, eles são acrescentados à igreja da fé, as pessoas elas vêm, né, através daquilo que você transmitiu, e as pessoas vêm para a igreja, né, a igreja começa a ter vida através de outras pessoas, e o reino vai se expandindo, e isso é muito profundo, né? Deus, Ele, através ali, né, da igreja que estava de joelho em Atos 12, através da igreja que estava ali, né, diante de Deus orando, irmãos, porque se nós vemos aqui o contexto de Atos 12, Pedro ele estava preso, ele tinha sido preso injustamente, né, por pregar a mensagem, e os outros irmãos da igreja, né, da igreja ali de Atos, situada em Jerusalém, eles estavam orando a Deus, pedindo que Pedro fosse liberto daquelas prisões. Se nós observarmos todo esse contexto aqui, para que o versículo 24 que nós lemos, que eu vou repetir, entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e espalhar-se, esse versículo ele é banhado de regado de muitas orações. A igreja nesse contexto estava orando para que Pedro fosse liberto. E olha só como que é interessante, irmão, nós vemos ali, né, que precisamos nos aprofundarmos, né, que a Bíblia é esse motor que faz a gente, né, entender essa semente ali que faz se expandir o reino de Deus, e o reino de Deus ele sai para fora, né, através daquilo, alcança as pessoas através da oração, regado de muita oração, e a gente consegue observar, né, que é Deus que dá o crescimento, irmãos. A gente traça estratégias, nós buscamos ferramentas, mas é Deus que dá o crescimento, é Deus que traz as pessoas para perto, é Deus que fortalece, né, e que traz esse crescimento. Nós precisamos de quê, irmãos? De estarmos nesse lugar, de aprofundarmos as nossas raízes e buscarmos a Deus em oração, que o reino de Deus vai se expandindo, e a gente vê que a gente tem, depois a gente tem a Bíblia como motor, a gente tem a igreja como ambiente, e aí nós temos o destino, e esse destino
é o quê? É a missão. Aquilo que nós ouvimos, né, nós já estamos ouvindo, que é levar essa mensagem. Né? Nós precisamos dessas verdades. A palavra cresce para ser o quê, irmãos? Compartilhada. Nós não temos e não podemos achar que a palavra ela é nossa. Eu entendi, eu estou estudando, eu estou entendendo, né? Eu sei que a Bíblia tem a quantidade de livros, eu sei que o Antigo Testamento tem tantos livros, o Novo Testamento tem tantos livros, eu sei quem escreveu cada livro, eu sei o contexto daqueles livros, eu entendo todos os termos ali, que às vezes são complexos, e eu estudei as línguas originais, e eu estudei muito profundo os escritos dos pais da igreja, estudei ali toda a formação, eu tenho todo esse conhecimento, e tenho, minha estante está lá a parede está cheia de certificados e tal. E aí, o que eu vou fazer com tudo isso? Então, o chamamento de Deus nesse dia para refletirmos sobre o dia da Bíblia, refletirmos sobre o poder da palavra de Deus, refletirmos sobre o que nos impulsiona, a nossa missão é justamente isso. Nós precisamos compartilhar a palavra de Deus. Aquilo que nós vemos aqui, esses alunos formados, tudo que eles adquiriram, eles precisam e já estão, eu tenho certeza, compartilhando aquilo que eles aprenderam, seja nos ministérios, seja nas casas deles, seja na liderança, nas frentes missionárias, nas igrejas, em todos os lugares. A palavra de Deus precisa ser compartilhada. Nós não temos nós não precisamos reter aquilo que Deus derramou sobre nós, precisamos derramar sobre as outras pessoas, e isso é através dessa missão, né? A gente vê aqui em Atos 12, 13, né? A história se transforma em envios missionários. Barnabé e Paulo partem para Antioquia, né? E o evangelho, ele avança, né? E aqui, nesse dia aqui, eu quero provocar vocês, né, novamente, que não pare em nós essas verdades que nós aprendemos aqui, que nós possamos compartilhar, né, com os irmãos, compartilhar com quem está próximo da gente aquilo que nós recebemos, e nós possamos cumprir essas verdades que nós vimos aqui, né, entendemos a Bíblia, que é o motor que nos impulsiona a crescermos e a vivermos em Cristo, que a igreja é o ambiente onde nós reflete aquilo que nós vivemos, né? E nós possamos entender a missão que é transformar através do compartilhamento daquilo que nós recebemos. Então, esses 3 pilares precisam estar muito forte dentro da gente, né? Então, eu faço esse chamamento final. Permita que a palavra cresça em você. Dedique-se à oração para que a palavra multiplique a igreja e receber um impulso para a missão, proclamando e distribuindo a palavra onde você está. Então, que nessa manhã nós possamos refletir sobre essas verdades, nós possamos nos debruçarmos sobre aquilo que Deus ele quis falar à sua igreja, e que a gente possa, não apenas como um marco de um dia, tratarmos a Bíblia como um dia especial, mas que ela possa ser a nossa porção diária de Deus falando conosco. Na segunda-feira, pela manhã, nós possamos nos debruçarmos sobre a palavra de Deus. Ao dormirmos, que nós possamos nos debruçarmos sobre a palavra de Deus. Que nós tenhamos a Bíblia muito mais como um símbolo, mas sim como uma verdade, como ouvirmos a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos ajude a tomarmos decisão, nos ajude a enxergarmos aquilo que ela tem para nós, revelada por Deus. Então, irmãos, nessa manhã, eu queria orar sobre isso, eu queria que vocês refletissem sobre essas verdades, e que a gente possa, né, cumprirmos essa missão. E aí eu quero refletir novamente, o texto que diz: entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Que nós possamos ser agentes da multiplicação da palavra do Senhor. Amém, queridos?
eu queria encerrar esse momento como uma oração e pedindo para que o Espírito Santo ministre ao coração de vocês. O que a Bíblia ela significa para mim? Qual o papel da Bíblia na minha vida? Convido os irmãos para orarmos juntos, né, nesse momento, e refletirmos, né? A Bíblia é um símbolo para mim, é um objeto que eu apenas coloco debaixo do braço, é um acessório que eu deixo no painel do carro, é um acessório que eu coloco lá no aparador do móvel ali da minha casa, ou a gente medita nela dia e noite. Ela é luz para o nosso caminho. Ela é aquilo que nos impede de pecarmos, como a referência que foi colocada ali, né, que a gente medita na palavra para não pecarmos. Então, que Deus ele possa ministrar o coração de vocês, e que a gente possa também, né, refletirmos a Bíblia como algo valioso e que precisamos praticar a leitura da palavra de Deus e sermos impulsionados por ela. Amém, irmãos? Pai, nós agradecemos, Senhor, por este dia, Pai. Nós agradecemos, Senhor, por esta manhã, por nós refletirmos, Pai, nesse dia de celebração pela Tua palavra, Deus, as verdades que ela nos traz, Pai. Eu oro sobre essas verdades que nós ouvimos aqui, Pai, que elas possam penetrar, Senhor, aos nossos corações, assim como a Tua palavra diz, né, que tem poder para penetrar nas juntas e medulas, e tem poder para discernir, Pai. Nós nos colocamos à disposição para que a Tua palavra nos penetre, Pai, e assim como o Agostinho fala, Pai, que feriste com a Tua palavra, Pai, então eu crio ali, Senhor, que nós possamos, Senhor, sermos feridos pela Tua palavra em nossos corações se acender, Pai, dessas verdades que o Senhor tem para nós, que nós não possamos, Pai, tratar a Bíblia apenas como um símbolo, Senhor, mas que possamos tratar como a palavra de Deus revelada, necessária para nós, Pai, assim como nós precisamos beber água, Senhor, para matar a nossa sede, assim como nós precisamos, Deus, de nos alimentarmos para nos mantermos fortalecidos, que a palavra de Deus tenha esse lugar, Senhor, que nós possamos nos alimentarmos dela, Pai, que nós possamos estar diante dela todos os dias da nossa vida, Senhor, vendo ela como algo necessário, Senhor, porque é a Tua palavra, Senhor, sendo revelada a nós, é a Tua voz, Deus, falando à Tua igreja, Senhor, é a Tua voz sendo, nos direcionando, nos ajudando, nos ensinando como nós podemos viver, Pai. Nós oramos sobre essas verdades, Pai. Eu agradeço, Senhor, pela oportunidade de falar à Tua igreja, Senhor. Eu oro por aqueles que estão aqui, Senhor, que ouviram essas verdades, se sentiram incomodados, Deus, que o Senhor ministre ao coração deles, Pai, que o Senhor ministre, Pai, sobre a vida deles, Deus, e que eles possam cumprir, Senhor, essa missão de tornar o Seu nome conhecido através da palavra, através do Seu Evangelho, Senhor, falado, o Seu Evangelho escrito, Senhor, o Seu Evangelho testemunhado através da vida e da transformação. Pai Santo, Pai querido, eu agradeço, Senhor, por esta oportunidade, agradeço essa manhã, Senhor, e nós entregamos esse dia, Pai, nas Tuas mãos, nós entregamos as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês, e à noite nós nos encontramos novamente, amém? Deus abençoe.